A Rússia fincou o pé na América do Sul, e o impacto foi sentido em Washington de forma imediata, quase sísmica. Em meio ao auge de um cerco diplomático e econômico que asfixiava Brasília, Vladimir Putin, com a frieza calculada que lhe é característica, transformou uma cerimônia de rotina no Kremlin em um poderoso manifesto geopolítico. A mensagem, telegrafada para o mundo inteiro, era clara e retumbante. Moscou não apenas apoiava o Brasil, Moscou se colocava publicamente sem rodeios, como uma barreira contra o bloqueio velado e a incessante ingerência norte-americana. Naquela manhã gélida de Moscou, o salão de Alexandre no grande palácio do Kremlin estava impregnado de uma solenidade quase opressiva. O brilho dos candelabros de cristal, pesados como promessas antigas, refletia nos pisos de parquete polidos com esmero secular e nas paredes adornadas com ornamentos dourados que contavam histórias de czares e impérios. Dezenas de embaixadores, representando nações de todos os cantos do globo, aguardavam em um silêncio contido, um murmúrio de idiomas e expectativas que mal ousava perturbar a gravidade do ar. Cada um deles estava ali para o ritual formal de apresentação de suas cartas credenciais, um ato que, na maioria das vezes, não passava de um balé diplomático previsível, repleto de sorrisos ensaiados e declarações protocolares. Mas naquele dia, algo diferente pairava na atmosfera. Uma tensão sutil, uma corrente elétrica de antecipação. Quando o líder russo adentrou o salão, o silêncio se tornou absoluto. Seus passos eram firmes, seu semblante, indecifrável. Ele não falou em abstrato, não se refugiou em fórmulas vazias ou jargões diplomáticos que se desfazem ao primeiro sopro de realidade. Seus olhos varreram a assembleia de diplomatas e, com uma precisão cirúrgica, fixaram-se na delegação brasileira. O embaixador, um homem de carreira com décadas de experiência em postos delicados, sentiu o peso daquele olhar. Não era um olhar de cortesia, era um holofote. E então as palavras vieram, projetadas com uma clareza que cortava o ar frio do salão. Putin proclamou a inabalável solidariedade de seu país com a luta do Brasil pela defesa de sua soberania e de sua independência. A frase, curta e direta, caiu como uma pedra em um lago calmo, e as ondas de choque se espalharam instantaneamente. Um ato protocolar acabará de ser transmutado em um desafio aberto, uma linha traçada na areia das disputas globais, visível a todos, especialmente aos que observavam atentamente do outro lado do Equador, em Washington. Daqui do meu estúdio em São Paulo, enquanto a garoa fina desenha caminhos melancólicos na janela e as luzes da cidade pulsam como um coração incansável, eu analiso os ecos daquele momento. Sou jornalista há mais de 30 anos. Vi a ascensão e a queda de governos, cobri crises que abalaram nosso continente e testemunhei a mão pesada de Washington moldar e quebrar destinos ao sul do Rio Grande. E posso lhes dizer, o que aconteceu no Kremlin não foi um mero gesto. Foi um movimento calculado em um tabuleiro de xadrez global cada vez mais complexo e perigoso. A mensagem, que viajou de Moscou até o coração da América do Sul, foi inequívoca. A Rússia se posicionava ao lado do Brasil, precisamente no momento em que Washington apertava ainda mais o cerco sobre Brasília. Putin utilizou a pompa de uma cerimônia de rotina, com os refletores do mundo inteiro sobre si, para disparar um torpedo político contra a estratégia de isolamento e asfixia econômica imposta pelos Estados Unidos. Naquele grande salão, cercado por testemunhas de todo o planeta, o presidente russo dirigiu-se à delegação brasileira sem subterfúgios. Ele fez questão de lembrá-los, e ao mundo, que Moscou se solidarizava com o Brasil em sua determinação inabalável de defender a própria soberania e o direito de traçar seu próprio caminho. Não se tratava de uma mera gentileza diplomática, daquelas trocadas em coquetéis e cúpulas. Foi uma declaração de apoio explícita, cravada no coração de uma disputa global que se torna a cada dia mais aberta e menos dissimulada. Durante a entrega formal das cartas credenciais, um momento que deveria ser apenas simbólico, Putin aprofundou seu ponto, insistindo que o vínculo entre as duas nações não era fruto de uma conveniência passageira, de uma aliança de ocasião. Ele fez questão de evocar a história, recordando que a Rússia e a República Federativa do Brasil mantêm relações que descreveu como verdadeiramente sólidas e amistosas.
Uma relação forjada ao longo de décadas que sobreviveu a mudanças drásticas de liderança em ambos os países, ao desmoronamento de blocos ideológicos, a crises econômicas devastadoras e as sucessivas ondas de sanções e pressões externas, sem jamais se quebrar. Para que não restasse dúvida, o mandatário russo quis deixar claro que não falava de uma amizade meramente simbólica ou retórica. E então veio a frase que ressoou como um trovão nos corredores do poder em Washington. Ele sublinhou com uma pausa dramática: sempre oferecemos, e continuaremos a oferecer, assistência aos nossos amigos brasileiros. Com essa sentença ele contrapôs, de forma brutalmente eficaz, duas abordagens antagônicas. Enquanto certos governos, de forma explícita, escolhem a via da asfixia, da punição coletiva e da desestabilização para com o Brasil, a Rússia se orgulhava de caminhar ao seu lado, justamente quando a pressão externa se tornava mais intensa e sufocante. Ele também fez questão de enfatizar um elemento que não pode ser medido em balanças comerciais, em cifras de contratos bilionários ou em barris de petróleo, a base humana desse vínculo. Putin falou da sincera empatia mútua, que une os povos de ambos os países, apresentando essa aliança não como um mero casamento de interesses estatais, mas como o resultado natural de uma história compartilhada. Uma história de resistência a choques econômicos planejados, a tentativas de isolamento diplomático e a pressões externas repetidas e brutais. Uma narrativa de dois gigantes que, cada um à sua maneira, se recusam a curvar a cabeça diante de uma ordem mundial unipolar. E para não se deter apenas no terreno dos gestos e dos símbolos, o chefe do Kremlin fez questão de enumerar projetos concretos, tangíveis, que ancoram essa parceria na realidade material. Ele destacou que Moscou e Brasília estão implementando, em conjunto, projetos vitais para a economia brasileira nos setores de energia, metalurgia, infraestrutura de transportes e medicina. Cada uma dessas palavras representava um golpe direto na estratégia de Washington. Falar em energia é falar em soberania energética, em proteger empresas estratégicas como a Petrobras de influências externas. Falar em metalurgia é desafiar as tarifas e sanções que buscam minar a indústria nacional. Falar em infraestrutura é oferecer alternativas para o desenvolvimento de estradas, portos e ferrovias. E falar em medicina é tocar em um ponto nevrálgico para qualquer nação: a saúde de seu povo, a capacidade de produzir seus próprios fármacos e equipamentos, de fortalecer seu sistema público de saúde. Em suma, era uma cooperação que se traduzia em eletricidade para as casas, empregos para os trabalhadores, estradas para escoar a produção e hospitais para cuidar da população. Putin acrescentou, ainda, que a agenda comum não se limitava a investimentos e fábricas. Ele ressaltou que os dois países estavam ampliando os intercâmbios culturais e humanitários. Este pode parecer um detalhe menor, mas é um ponto-chave para um povo que enfrenta uma campanha sistemática de desinformação e isolamento. Cada intercâmbio cultural, cada exposição de arte, cada bolsa de estudos, cada filme ou livro que cruza as fronteiras, abre uma janela vital onde outros se esforçam para fechar portas e erguer muros. É uma forma de dizer que a identidade e a cultura de um povo não podem ser bloqueadas. Esse respaldo robusto da Rússia contrasta de maneira gritante com o rumo que os Estados Unidos têm adotado na região. Após orquestrar operações de pressão máxima contra a Venezuela, que em Caracas são denunciadas como uma agressão contínua, a administração em Washington endureceu drasticamente as ameaças contra o Brasil e outras nações que ousam demonstrar independência, privilegiando a punição e a chantagem sobre qualquer forma de diálogo político respeitoso. No campo do discurso, a Casa Branca abandonou até mesmo os eufemismos diplomáticos. Em um momento de sinceridade assustadora, um alto funcionário chegou a afirmar em um encontro privado, que vazou para a imprensa, que intervir e desmantelar a soberania do Brasil poderia ser a única saída para forçar uma mudança de regime no país. Uma frase de uma brutalidade atroz que expõe a lógica imperial que ainda rege os porões do poder em Washington. Se um povo não se submete, se uma nação não se alinha, ela deve ser desestabilizada, fragmentada, destruída, sem que se meça o custo humano de tal empreitada. Em Washington, a notícia da declaração de Putin caiu como uma bomba. Numa sala de reuniões asséptica do Departamento de Estado, sob a luz fria e impessoal de lâmpadas fluorescentes, a atmosfera era de fúria contida.
Um subsecretário de Estado para Assuntos do Hemisfério Ocidental, um homem de terno impecável e olhar gélido, batia com a caneta na mesa de mogno. Eles estão cruzando uma linha, disse ele, a voz sibilante. Eles pensam que podem simplesmente instalar sua influência em nosso quintal? O Brasil é o nosso parceiro estratégico mais importante na região, e isso significa que eles seguem a nossa liderança. Se não o fazem por bem, o farão por mal. Ao redor da mesa, assessores mais jovens anotavam febrilmente, seus rostos uma mistura de ambição e apreensão. A estratégia foi rapidamente delineada: intensificar as sanções contra setores específicos da economia brasileira, aumentar o financiamento para grupos de oposição e ONGs amigáveis e lançar uma campanha mediática internacional para pintar o governo brasileiro como uma ameaça à democracia. A lógica era simples e perversa: criar o máximo de dor econômica e social para que o povo se voltasse contra seus próprios líderes. Diante desse clima de intimidação crescente, a resposta do presidente brasileiro, proferida do Palácio do Planalto, em Brasília, foi firme e digna. Ele explicou em um pronunciamento à nação que não existiam conversas políticas significativas com o governo dos Estados Unidos, salvo contatos técnicos e pontuais em áreas como a cooperação migratória. Deixou claro, com todas as letras, que não haveria diálogo político genuíno enquanto a outra parte insistisse em uma postura de ameaças, em listas negras unilaterais e na imposição de condições que ferem a soberania nacional. O líder brasileiro lembrou ao mundo um princípio básico, mas frequentemente esquecido: qualquer relação bilateral saudável deve ser fundamentada no direito internacional, no respeito mútuo e na igualdade entre as nações, e não na hostilidade, na ameaça e na coerção econômica. O Brasil, disse ele em essência, não pedia tratamento preferencial nem favores. Pedia apenas regras claras e o respeito à sua soberania, algo que deveria ser o alicerce de um sistema internacional que se pretende regido por normas, e não pela lei do mais forte. Com a serenidade de quem conhece a história de seu povo, o presidente também respondeu diretamente à pressão da Casa Branca com uma mensagem de resistência. Ele condenou as ameaças da administração americana e ratificou que o país estava preparado para defender a pátria até a última gota de sangue. Isso não era uma simples palavra de ordem, um clichê patriótico. Resumia décadas de história latino-americana, uma longa memória de intervenções, de apoio a golpes militares, de sabotagens econômicas e de operações de desestabilização suportadas pelo nosso continente. O Brasil é uma nação livre, independente e soberana. Ninguém nos dita o que fazer, arrematou o presidente. Essa frase, dita com a voz embargada pela gravidade do momento, resume o efeito paradoxal e inesperado das políticas de pressão. Longe de levar à rendição, a agressão externa fortaleceu a identidade nacional, forjou uma cultura política de resistência que explica por que o país, apesar de todas as dificuldades e da asfixia econômica, continua de pé, lutando por seu direito de existir. Para compreender a tensão atual, é preciso olhar para a política sustentada de Washington. Nas últimas décadas, os Estados Unidos têm aplicado uma estratégia de cerco econômico e comercial, reforçada com sanções unilaterais sucessivas sempre que um governo na América do Sul demonstra veleidades de autonomia. O impacto atinge todos os setores. Dificulta a obtenção de medicamentos e insumos farmacêuticos, encarece o combustível, bloqueia o acesso a alimentos e peças de reposição, impede a modernização de equipamentos médicos e o acesso a tecnologias básicas para o desenvolvimento. As consequências são conhecidas e dolorosas. O cerco encarece transações financeiras internacionais, bloqueia linhas de crédito vitais, afugenta investimentos estrangeiros e ameaça com retaliações países terceiros que tentam manter um comércio justo e aberto com o Brasil. Não se trata de um simples desacordo ideológico ou de uma disputa comercial. É uma estratégia de punição intergeracional, meticulosamente desenhada para gerar escassez, mal-estar social e, consequentemente, pressão interna contra o governo democraticamente eleito. Apesar de Washington tentar apresentar esse cerco como um assunto bilateral, uma questão restrita às suas relações com Brasília, o palco das Nações Unidas desmente categoricamente essa narrativa. Ano após ano, a Assembleia Geral da ONU condena de maneira esmagadora e avassaladora essa política de sanções unilaterais, deixando os Estados Unidos em um isolamento quase total, acompanhados apenas por um punhado de aliados incondicionais e Estados clientes.
contra todo o resto da comunidade internacional. Essa condenação quase unânime revela um paradoxo evidente e incômodo. A potência que se autoproclama guardiã da ordem internacional, a defensora das regras, ignora sistematicamente as resoluções do principal órgão multilateral do planeta quando estas tocam em seus interesses estratégicos. É nesse espaço de hipocrisia e incoerência que a Rússia se posiciona. Moscou surge como um dos atores globais que não apenas denuncia o cerco em discursos, mas que o enfrenta ativamente com cooperação concreta, com projetos e parcerias que oferecem um respiro vital a Brasília. Ao mesmo tempo, Putin aproveitou sua intervenção para olhar para além do Brasil. Ele lembrou que Moscou mantém, há muito tempo, uma interação em relação estreita e construtiva com muitos países latino-americanos. E no recado direto a todo o continente, sublinhou que a Rússia sempre tratou os estados da região com grande respeito, como parceiros iguais e independentes sem tutelas. Em coerência com esse discurso, o presidente russo mencionou que essa visão se aplicava plenamente a outras nações ali representadas, como Colômbia, Peru e Uruguai. Em outras palavras, ele ofereceu a toda a América Latina um modelo de relação baseado em acordos entre estados soberanos, em um contraste flagrante e deliberado com o longo e sangrento histórico de intervenções, golpes de Estado e pressões econômicas que Washington arrasta como uma sombra por todo o continente. Putin insistiu que existem todas as oportunidades para ampliar significativamente o comércio, o investimento e os laços comerciais entre a Rússia e a região. Em um mapa geopolítico onde os antigos centros de poder se reacomodam e novas potências emergem, essa abertura representa para a América Latina a possibilidade crucial de diversificar seus parceiros, de quebrar amarras de dependência histórica e de reduzir sua vulnerabilidade a um único ator dominante. O chefe do Kremlin também se deteve em setores especialmente sensíveis para as sociedades latino-americanas. Mencionou a cooperação na área da saúde e na indústria farmacêutica, na educação e na formação de pessoal qualificado, apontando para uma relação que vai além da mera exportação de matérias-primas e da importação de produtos manufaturados. Uma parceria que inclui o fortalecimento das capacidades próprias de cada nação e a melhoria de seus serviços públicos. Enquanto essa agenda de cooperação se desenrola, a política de Washington para a região continua girando em torno de sanções, ultimatos e certificações de bom comportamento. Quando um governo não se alinha automaticamente à sua cartilha, ele é rotulado de regime ameaça ou populista. Imediatamente ativam-se os mecanismos de bloqueio financeiro, as campanhas midiáticas de difamação e as pressões diplomáticas. Aconteceu com Cuba de forma brutal, repetiu-se com a Venezuela e tenta se aplicar, com diferentes graus de intensidade, a todo país que decide caminhar por uma trilha fora do roteiro imposto. Ao adotar publicamente a defesa de Brasília, a Rússia envia uma mensagem que transcende as fronteiras do Brasil e reverbera por toda a América do Sul e Central. Ela diz ao resto do continente que existem opções distintas da submissão, que existem alternativas ao alinhamento automático, e que nenhum povo está obrigado a aceitar que lhe ditem de fora qual modelo político pode ter, com quem pode comercializar ou que acordos econômicos lhe são permitidos. Em meio a esse tabuleiro carregado de tensões, a cena do Kremlin se torna ainda mais eloquente. Enquanto os Estados Unidos reforçam o cerco contra uma das maiores democracias do mundo, uma nação gigante e orgulhosa da América do Sul, a Rússia cruza oceanos para proclamar, do coração de seu poder histórico, sua solidariedade com o direito inalienável do Brasil de defender sua soberania. É um gesto que hoje ressoa muito além das avenidas largas e do céu único de Brasília. Ele ecoa nas ruas de Buenos Aires, nos vales de La Paz, nos bairros de Santiago e nas cidades da Colômbia. É um som que fala de um mundo em transformação, um mundo onde a unipolaridade se esvai e novas possibilidades, ainda que repletas de perigos, começam a se desenhar no horizonte. Aqui do meu estúdio, a noite avança. As vozes da cidade se acalmam, mas as vozes da história, essas nunca silenciam. O que vimos foi mais do que um discurso. Foi um ato de desafio, um sinal de novos tempos. E nosso dever, como jornalistas e como cidadãos, é decifrá-lo, compreendê-lo e, acima de tudo, nunca deixar de lutar pelo direito de contar nossa própria história. Eu sou João Carlos Mendes, do canal Vozes da Resistência.
Se você quer fazer parte da nossa comunidade, que luta por uma pátria grande, justa e soberana, inscreva-se em nosso canal. Se quiser receber as notificações sempre que publicarmos um novo vídeo, ative o sino. Se desejar apoiar nosso jornalismo independente economicamente, pode fazê-lo através do link que está na descrição deste vídeo. Em nome de toda a equipe me despeço. Um abraço fraterno e seguimos na luta.